Já parou para pensar como um ser vivo é construído? É uma das maiores maravilhas da natureza, uma verdadeira obra de engenharia biológica. E o mais incrível de tudo, o projeto inteiro, sabe? As primeiras instruções, elas estão todas contidas no design de uma única estrutura, o ovo. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai desvendar. Como é que a vida recebe suas primeiríssimas instruções? Para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ter 5 etapas. Vamos começar com o projeto básico da vida, depois a gente descobre qual é a primeira refeição de um embrião, exploramos os 4 principais designs de ovos que a natureza criou, vemos como as primeiras divisões acontecem e, no final, a gente junta tudo para entender como uma única célula se transforma em muitas. Então, vamos lá. Nossa primeira parada é no projeto da vida, uma introdução bem rápida a esse campo fascinante que é a embriologia. A embriologia é a ciência que estuda exatamente isso, o desenvolvimento embrionário. É o processo que transforma um simples óvulo fertilizado num organismo completo, funcional. Pensa só nisso. É sem dúvida a transformação mais espetacular que a natureza consegue realizar. Agora, vamos para um dos fatores mais importantes mesmo, que influenciam esses estágios iniciais. Vamos falar sobre a primeira refeição de um embrião, o papel do vitelo. Pensa no vitelo como se fosse o tanque de combustível do embrião. É a fonte de nutrientes que alimenta todo o desenvolvimento inicial. E a quantidade e o jeito que ele está distribuído vão definir as regras do jogo. E aqui a gente chega na regra de ouro que conecta todo esse nosso quebra-cabeça. E ela é simples. Quanto mais vitelo, ou seja, quanto mais combustível armazenado, mais difícil fica para a célula se dividir. Guarda bem essa informação, porque ela é a chave para entender todo o resto. Certo. Com essa regra na cabeça, vamos para a próxima sessão e ver como essa estratégia do vitelo leva a diferentes projetos de ovos. Vamos fazer um tour pelas estratégias da natureza? Agora, o que é bem legal neste slide é que ele funciona como um mapa visual para a gente. A gente vê os 4 tipos principais de ovos. Vamos dar uma olhada em cada um para ver como cada um resolveu esse problema de armazenar energia. Começando com o primeiro tipo, o ovo isolécito. O nome iso significa igual. E isso, olha, já dá uma pista aí tanto do que se trata. Esse ovo tem pouco vitelo e o mais importante é que esse vitelo é distribuído de forma bem homogênea, bem espalhadinha por todo o citoplasma. É o design que a gente encontra nos mamíferos, como aquele cachorro que a gente viu, e também nas estrelas do mar. Vamos avançar para o próximo design para ver como as coisas começam a mudar. Este é o ovo heterolécito. Hétero, como o nome já diz, significa diferente. Aqui, a quantidade de vitelo é mediana, mas a distribuição já é bem desigual. Imagina que o vitelo, por ser mais pesado, se acumula todo numa base que a gente chama de polo vegetativo. Aí o núcleo e a maior parte do citoplasma acabam ficando na parte de cima, no polo animal. Essa é a estratégia dos anfíbios e de alguns peixes. Em seguida, temos um tipo que leva a quantidade de vitelo ao extremo, o ovo telo-alécito. Ele também é conhecido como megalécito. E, bom, mega já diz tudo, né? A quantidade de vitelo é tão, mas tão grande que empurra o citoplasma e o núcleo para um disquinho minúsculo no topo, que é o disco germinativo. A gema de um ovo de galinha é o exemplo perfeito disso. E para finalizar nosso tour, a gente chega no quarto design, o ovo centrolécito, que adota uma estratégia bem diferente de todas as outras que a gente viu. Aqui também tem uma grande quantidade de vitelo, só que ele fica localizado bem no centro da célula. E o núcleo também fica lá no meio, cercado por toda essa reserva de nutrientes. Esse é o design típico dos artrópodes, como os insetos, por exemplo. Agora que a gente já conhece os 4 projetos de ovos, vamos ver a consequência direta disso. Vamos falar sobre as primeiras divisões, um processo que também é conhecido como clivagem. E isso nos leva a 2 padrões principais. A clivagem holoblástica, em que o ovo inteiro se divide por completo. Isso acontece quando o vitelo não atrapalha muito, sabe? E tem a clivagem meroblástica, em que só uma parte do ovo se divide, justamente porque aquele monte de vitelo impede a divisão completa. Lembra da nossa regra de ouro? É aqui que ela entra em ação com tudo. E esse slide, nossa, ele ilustra essa diferença de um jeito perfeito. Dá uma olhada nas imagens da clivagem holoblástica, como uma célula inteira se parte em 2, depois em 4. Agora compara com a meroblástica. A divisão só acontece naquele disquinho na superfície, enquanto a massa gigante de vitelo fica ali, intacta.
Essa imagem é fascinante. Ela mostra a progressão geométrica super precisa dessas primeiras divisões. Uma célula vira duas, duas viram quatro, quatro viram oito. É uma verdadeira coreografia biológica perfeitinha, dando início a uma nova vida. Certo, agora vamos para a nossa sessão final. É aqui que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam e a gente consegue ter a visão completa do processo. E aqui está o grande resumo. Essa tabela é a principal lição de toda essa análise. O ovo isolécito e o heterolécito com pouco ou médio vitelo têm clivagem holoblástica, ou seja, total. Já o telolécito e o centrolécito, que têm muito vitelo, acabam resultando numa clivagem meroblástica, parcial. Fica muito claro, o design do ovo dita diretamente seu primeiro passo no desenvolvimento. E isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se o design do ovo dita as primeiras divisões, o que isso significa para o projeto final do animal? Fica a ideia de que as primeiras instruções, gravadas lá no ovo, ecoam por toda a construção da vida.